Olá, eu sou o Diego Olivares. E eu sou a Bárbara Demerov. Esse é o Perfil 1LDF, o podcast do Um Livro, Um Disco, Um Filme, que usa a cultura pop para contar histórias da vida real, cheias de memória, escolhas e caminhos inesperados. Essa é a nossa entrevistada de hoje. Bom, meu nome é Aline Diniz, eu sou jornalista de formação. Hoje é muito difícil dizer o que eu faço, assim, quando as pessoas perguntam assim, mas o que você faz da sua vida? Rola todo um momento de pânico, porque eu nunca sei o que dizer, mas eu acho que eu posso me dizer apresentadora, influenciadora digital, youtuber, instagramer, enfim, eu já trabalhei em muitas coisas diferentes, mas hoje eu tô no Entre Amigas e no Falando de Nada. O meu disco, meu livro e meu filme são... Meu disco é Pretty Odd, do Panic! At the Disco, que é um disco muito diferente, assim, do que eles costumavam fazer. O meu livro é esse... Eu sempre esqueço o nome desse livro, porque ele é muito difícil. Mas é A Ridícula Ideia de Nunca Mais Te Ver, da Rosa Monteiro. E o meu filme é Mad Max Estrada da Fúria, que é o filme da minha vida. E ele segue sendo até hoje, por algum motivo. Nesse episódio, a gente vai ouvir como é servir de inspiração para um público jovem que quer falar de cinema. Eu recebo muito desse depoimento das pessoas que acompanham o canal ou que acompanharam minha jornada até aqui, dizendo, estou fazendo jornalismo por causa de você, ou enfim. E ao mesmo tempo que a minha vontade inicial é falar, por que você fez isso? Eu fico muito feliz e grata de saber que eu mostrei que isso era uma possibilidade. Aprender um pouco mais sobre como é transmitir o Oscar pela TV. Na transmissão do Oscar, você tem 30 segundos, 20 segundos, às vezes você tem 10 segundos. E o seu comentário, por mais longo ou curto que ele seja, ele precisa fazer sentido. Cara, você não pode ter um momento de falha, sabe? Não pode rolar nenhum tipo de escorregão. Você tem que estar 100% preparada para todos os momentos. E descobrir paixões literárias em comum. Parece que você tá lendo um blog, assim. Parece que você tá conversando com uma amiga, sabe? Eu amei a Rosa Monteiro, eu quero ler a bibliografia inteira dela agora. Hoje a gente recebe uma convidada que vive com um pé no tapete vermelho e outro no coração de quem ama entretenimento. A Aline Diniz é jornalista, apresentadora, criadora de conteúdo e uma das principais referências quando o assunto é cultura pop no Brasil. Ela se tornou conhecida ainda na época do site Omelete e há alguns anos passou a comentar o Oscar e as principais premiações do cinema e da TV na TNT. Ela é uma das criadoras do canal Entre Amigas e também apresenta o podcast Falando de Nada com Michel Arouca, que já passou por aqui na nossa primeira temporada, quem lembra? Aliás, já que você está aqui com a gente, fica o convite para seguir Um Livro, Um Disco, Um Filme no Spotify, no YouTube e no Instagram. Tem muito episódio legal que a gente já fez e muito convidado incrível vindo por aí nessa temporada. Agora, antes de ir para o papo, vamos te apresentar as escolhas da Aline. 3 obras que contam muito sobre quem ela é, por onde já passou e onde quer chegar. O livro A Ridícula Ideia de Nunca Mais Te Ver, da espanhola Rosa Monteiro, mistura biografia, memória, luto e reflexão a partir do diário da cientista Marie Curie. A autora escreve sobre a dor da perda, mas também sobre vida, amor, resistência e a força das mulheres que seguiram em frente, mesmo quando parecia impossível. Pretty Odd, do Panic! At the Disco, é o segundo álbum da banda emo americana. É um trabalho menos sombrio e mais experimental, que brinca com psicodelia, harmonia e sinceridade. É um disco para quem cresceu entre o drama e o encanto. E Mad Max, Estrada da Fúria, de 2015, é uma aventura pós-apocalíptica com ação, estilo e subversão. A história de Furiosa e Max é um grito coletivo por liberdade em meio ao caos. É o cinema como experiência sensorial. E por falar nele, vale lembrar que ano passado a gente fez um dossiê sobre toda a franquia Mad Max, aproveitando a estreia de Furiosa. Quem procurar nos nossos arquivos não vai se arrepender. E agora, bora entender o que essas escolhas dizem sobre o perfil da Aline Diniz. Estamos aqui com quem, Bárbara? Aline Diniz, maravilhosa apresentadora, jornalista, que sabe tudo de cultura pop. Ela fala de tudo, gente, de Oscar, de Marvel. Ela é uma amiga, né? É a segunda amiga que recebemos aqui no nosso podcast. A primeira foi a Natália Bride. Sim, é verdade. Ouça um episódio. Você ouviu o episódio da Nath, Aline? Eu ouvi, maravilhoso.
Então tá preparada para o que a gente vai fazer com você hoje aqui. Tô preparadíssima, só fico sentida que eu queria ter o quê? Ido até vocês, visto vocês pessoalmente, mas assim tá ótimo também, tô feliz de estar aqui, quero ser sabatinada. Então bora muito começar. Vai ser muito bom. E a Aline, inclusive, tem até uma tatuagem de Mad Max, né? Tenham, da Exatamente. Furiosa. Aqui. Ela está mostrando pra gente agora a maravilhosa cena da Furiosa no deserto ali, numa cena muito dramática, eu amo. E, Aline, qual que foi, dentre as 3 obras, qual foi a primeira, assim, que você pensou quando a gente te perguntou? A primeira eu acho que foi Mad Max, porque é um filme que ele é muito significativo para mim, assim, ele é um filme que me impactou muito quando eu assisti ele no cinema pela primeira vez, eu revi ele repetidas vezes de novo e ele ainda tem o mesmo impacto, eu acho que da última vez eu revi antes de Furiosa estrear no cinema, e eu não achava que ele ia mexer comigo da mesma maneira, e ele mexeu ainda mais, é um filme que quanto mais você assiste, mais detalhe você vê, mais coisinhas você consegue perceber dentro da jornada da Furiosa, de todas as meninas ali que são as esposas do Immortan Joe, de tudo, assim. Eu acho que ele é um filme que ele envelhece como vinho, ele fica cada vez melhor, os efeitos visuais são incríveis, a música é fenomenal, a fotografia do filme é maravilhosa, para mim ele é quase impecável, sabe? Por que quase? Não, porque eu acho que nada é perfeito nessa vida, assim, você consegue pegar algum... É que assim, é isso, entendeu? Eu não vejo defeitos em Mad Max Estrada da Fúria, mas ao mesmo tempo ele chama Mad Max Estrada da Fúria, e o Max quase não tá no filme, então talvez esse seja não é um problema, mas talvez seja um problema, entre aspas, não sei, assim. Eu gosto dele ser esse filme meio mentiroso, que meio que saiu nessa ideia de que a história do Max ia ser continuada, e eu, inclusive, quando eu fui assistir esse filme no cinema, eu nunca tinha visto nenhum outro Mad Max na minha vida, e eu sigo dessa forma, eu só vi Mad Max a partir de Estrada da Fúria e Furiosa. Gente, eu amo a trilogia antiga. Vamos marcar um dia pra gente assistir. Vamos. Eu já me falaram isso várias vezes, que se eu gostei do Estrada da Fúria, eu vou gostar muito dos outros. Mas é isso, para mim, o Estrada da Fúria, ele tem esse gostinho de você não precisa ter assistido os outros. Ele é um filme que se mantém muito bem sozinho. Ele meio que explica um pouco a história do Max, e ele vai dali, e ele definitivamente não é sobre o Max. Ele é sobre a Furiosa e as esposas do Immortan Joe. Então, eu acho que ele já se estabelece muito bem sozinho, eu não preciso dessa bagagem dele, sabe? E talvez por isso também eu fique meio com o pé atrás de assistir o resto. Uhum. Não sei, assim, é difícil de explicar, é um sentimento complexo. Não, e eu entendo muito que é por isso que o filme também furou a bolha, né? Foi um grande sucesso, é um clássico, já é um clássico novo. E eu acho que muita gente também, assim como a Aline, só viu esse filme e talvez não tenha ido atrás dos outros, né? Sim, os outros são... O primeiro filme foi lançado em o quê? 70, 80? E ele no final dos anos 70. Ele é bem datado, né? Se você pega... Eu já vi, enfim, trechos, trailers, enfim. Você tem contato com essas coisas ao longo da vida. E ele é um filme que ele foi feito com, sei lá, 2 cocas e um pastel, sabe? Pouquíssimos recursos. Sim. O George Miller, o primeiro filme eu acho uma obra de arte, assim, eu acho muito, muito bom. E ele começou a filmar na guerrilha, ele não tinha nem pedido autorização para gravar lá nas ruas da Austrália, assim, era um filme independente mesmo, assim, né? Sim. E isso que é interessante da jornada, assim, de Mad Max, né? Porque você chega agora e a gente tem um blockbuster como... É que eu lembro que o Estrada da Fúria, ele passou por muitos problemas nas gravações, que o deserto que eles iam gravar virou um oásis, eles tiveram que realocar toda a equipe, a produção, ele atrasou horrores, mas a gente culmina em Furiosa, que é um filme que foi feito como grande, sabe, blockbuster, assim, arrasador de bilheteria, a expectativa era que ele fizesse milhões, e ele realmente fez, assim, ele chegou naquele ponto. E aí, de novo, eu queria ver Furiosa, depois que eu saí do filme, eu pensei, putz, nossa, adoraria ver a história de origem da Furiosa. Não,
Mas eu fui ver e o filme é bom. Ele chega aos pés de Mad Max Estrada da Fúria? Talvez ele chegue aos pés ali, mas ele tá bem no pé mesmo. É, exatamente. E, Aline, toda a franquia Mad Max se passa num futuro distópico, né? E muita gente diz que a humanidade está caminhando para esse mesmo rumo, né? Para que esse futuro se torne realidade. Você também acha isso ou você consegue ser mais otimista? Eu acho, mas ao mesmo tempo, se eu ficar pensando nisso, eu entro em parafuso, sabe? Eu acho que, no fim das contas, a gente vê que, assim, a gente tá se afundando em lama, e a lama tá subindo e ninguém tá fazendo nada, na verdade, só estão jogando mais lama. Mas é isso, assim, se você não pensar num futuro possível, num futuro bonito, num futuro onde as coisas melhorem, nem que seja um pouco, você não sai de casa de manhã, sabe? Então, eu tento, eu sou daquelas que eu escolho a ignorância, então eu escolho ficar na minha bolha de felicidade, luz. E ai, você tá vendo? Não, não estou vendo. Eu fecho os olhos, porque senão eu piro, sabe? Não, a gente pode adoecer, é muito real isso. Exato. Mentalmente, inclusive, né? Exatamente. É isso, assim, eu, do alto aqui do meu poder, não tem nada que eu possa fazer. A minha parte eu tô tentando fazer, mas ao mesmo tempo é difícil dentro de uma sociedade como a gente, enfim, nasceu e foi criada, não tem muito mais que a gente possa conseguir contribuir, além de, é isso, eu reciclo meu lixo, eu tento não gastar muita água, sabe? Enfim, eu tento fazer a minha parte, mas eu não sou uma grande corporação que pode, de fato, fazer as coisas mudarem. Então, é isso, assim, eu escolho a ignorância, eu fico quieta no meu cantinho, feliz e tentando ficar sã, né, no meio dessa bagunça. A própria história da Furiosa também é de alguém que tá lá, né, nesse futuro distópico, mas tenta encontrar um jeito de mudar aquilo, né? Pelo menos para ela mesma, né? Então tem esse Exatamente. registro de que até num futuro mais sombrio ainda vale a pena lutar, né? Ainda é Ai, que lindo. Obrigada, eu tava precisando de. Pô, a gente tá super otimista, né? A gente vai ter uma filha. Quer coisa mais otimista do que colocar uma filha no mundo? Mas era isso que eu ia comentar, assim, a gente, se você fica pensando, eu tenho muitos amigos que são, enfim, casados há muitos anos e que desistiram da ideia de ter filhos exatamente pensando nesse futuro. E eu tenho muita vontade de ter filho. Então, é isso, assim, se eu não for essa pessoa que olha para o futuro e pensa, a gente já fez uma vez, a gente já deu a volta por cima, sabe, uma vez. Por que a gente não pode dar de novo? Porque senão é isso, a gente não faz mais nada da vida, aí a gente não, enfim, realiza nossos sonhos, a gente não corre atrás, e a vida é tão curta, sabe? Então, enfim. É. Você falou um pouco dos problemas que o filme teve, né, nos bastidores. Além dessas questões geográficas e climáticas, também teve aquela desavença famosa entre os dois protagonistas, né, nos bastidores, a Charlize e o Tom Hardy. A gente sabe que trabalhar num clima assim não é algo legal, né? Eu queria te perguntar se já teve alguma experiência assim de trabalhar no ambiente que você não se sentia tão à vontade e como que você conseguiu lidar com isso? Eu acho que esse tipo de experiência acontece com frequência, assim. A gente vê muita gente acha que é melhor ou maior ou mais especial do que a gente e tenta fazer aquilo sobre si. Eu acho que é você manter uma postura positiva e tentar ser uma pessoa alegre e divertida, sabe? Quando a gente trabalha, e vocês sabem disso, quando a gente trabalha com entretenimento, a gente sempre vai lidar com egos, a gente sempre vai lidar com uma super importância de algo que teoricamente não é tão importante, relevante assim. Vocês estão assistindo o Estúdio? Aliás, desculpa interromper. Nossa, essa é uma das melhores séries do ano. Já estou falando aqui a data. A gente está gravando esse episódio no final de abril. Eu já estou falando aqui que é uma das melhores do ano. É uma das melhores séries do ano. E o quinto episódio do Estúdio mostra exatamente isso, assim, que é o chefe do estúdio olhando para médicos que cuidam de câncer infantil e falando que o trabalho dele é tão importante quanto das pessoas. E eu estava conversando com o Renato, que é meu marido aqui em casa, falando, ao mesmo tempo que eu trabalho com entretenimento, eu também coloco uma super importância
das minhas dores, nos meus problemas e tudo mais. Só que é isso, assim, de novo, eu não consigo muito olhar para o lado, porque é isso, se eu não der importância para os meus problemas, entre aspas, quem vai dar? Entendeu? E isso é um problema para mim, por mais bizarro e simples, e às vezes as pessoas olham e falam, nossa, tadinha dela com esse problema dela. Mas ele é o meu problema. Então, eu acho que você precisa manter sempre uma atitude leve, uma atitude otimista e tentar fazer o trabalho dar certo. Porque é isso, assim, se uma pessoa vai prejudicar todo o rolê, por que você também vai prejudicar todo o rolê? O mais fácil é você dar a volta e facilitar aquilo para as pessoas, sabe? E mostrar para as pessoas, para quem, porque ninguém faz nada sozinho, assim. Eu posso ser chata comigo mesma quando eu tô gravando um story em casa. Agora, quando a gente tem toda uma equipe de bastidores, as pessoas que nos contrataram, as pessoas que estão trabalhando no dia na locação, às vezes é um operador de TP, um operador de câmera, um operador de som, direção, sabe? O pessoal de Libras. Por que eu vou prejudicar o trabalho dessas pessoas? Não é sobre mim aquilo. Então, eu sempre tento ser a pessoa que facilita tudo e tenta ajudar. E aí, no final das contas, fica muito claro quem era o problema no rolê, sabe? Então, eu acredito que karma volta, entendeu? E quem causou o problema vai receber aquilo de volta em algum momento da vida. Então, eu só fico na minha e tento fazer o trabalho da forma mais tranquila possível. Sim, entendi. E aproveitando, né, falando de trabalho e tal, você já apresentou vários painéis, né, de vários filmes, inclusive um do Mad Max, da Furiosa, na Comic Con Experience. Aí eu queria saber se tem algum perrengue de bastidores desse evento que te deixou muito tensa na época e que hoje é uma história engraçada, né? Porque a gente sabe que você trabalhou na Comic Con desde a criação do evento, né? Então você com certeza tem umas histórias aí. Tenho várias. Conta algumas publicáveis. Eu vou contar e vou remover os nomes por trás. Mas eu vou dar um contexto. Basicamente, quando a CCXP começou em 2014, eu trabalhava como editora-chefe de séries e TV no Omelete. E aí, enfim, a vida vai acontecendo. Em 2017, eu fui para a CCXP para trabalhar como gerente de conteúdo. E aí eu fiquei responsável pelo Auditório Thunder como um todo. E se as pessoas achavam que eu entre aspas, né? Só fazia a apresentação dos painéis, isso não é verdade. A gente trabalhava o ano inteiro produzindo aquilo, conversando com os estúdios, batendo roteiro. Era eu que os roteiros dos painéis proprietários da CCXP, dos artistas que a CCXP trazia, era eu que fazia. Eu fazia contrato dos artistas que a CCXP trazia, eu emitia visto deles, eu bucava passagem deles, eu conversava com os agentes deles. E nesse meio tempo também lidava com todos os estúdios para entender quais eram as demandas, a gente montava o cronograma inteiro do auditório, entender qual que é o melhor para deixar por último, em que dia, e isso é um trabalho que demandava muitos meses. E aí, enquanto a gente trabalhava lá nos bastidores, na maioria das vezes, o Auditório Thunder era sempre o último a ficar pronto dentro do pavilhão. E isso era um problema para a gente, porque a gente precisava testar os materiais e ensaiar com as pessoas, testar luzes, enfim, testar tudo, né? Porque, enfim, executivo quer ver como que vai ficar, não é só ali na planilha, porque às vezes quando você coloca num mock-up a cor da luz fica diferente do que está na planilha para o real. Então, é ajustar tom, era esse tipo de coisa que a gente fazia. E na maioria das vezes, o auditório ficava pronto 3 dias antes do evento começar. Então, quando ele ficava pronto, era de 8 da manhã à meia-noite, ensaio, VT, visita técnica, teste, enfim, testando o projetor, testando som, testando luz, vendo se a organização das cadeiras estava tudo ok, passagem de bastidores, acessos, portas. E aí, em uma dessas, um dos trailers que a gente estava testando era um painel muito complexo, que tinha um tom, uma cor muito específica, e eram várias cores ao longo do painel, e um dos trailers estava dando problema. Ele estava ficando muito escuro na tela da projeção.
E aí começou uma treta entre estúdio, projeção e a CCXP para entender de quem que era a culpa, entre aspas. Por que que aquele trailer estava escuro? E aí a gente falava, não, a gente já testou com todos os outros estúdios e a projeção tá correta, tal, não sei o quê. Não, mas não me importa o outro estúdio, eu quero saber o meu. Aí a gente, beleza, então vamos tentar passar um outro conteúdo do seu projeto, um outro DCP. DCP é o nome do arquivo, né? Que, enfim, os filmes são rodados porque ele fica mais completo e ele pode ser chaveado também. Então, ele só libera com uma chave. A Bárbara e o Diego sabem disso, eu tô explicando para quem tá ouvindo a gente em casa, tá? Perfeita explicação. Sim, importante. É muito mais complexo do que isso, mas enfim, só explicando, o DCP é tipo o rolo do filme, só que digital. E aí a gente testou com outro conteúdo do hall deles e tava ok. E aí a gente chegou na solução de que o conteúdo, o problema era na legenda. Quando a empresa legendou o conteúdo, em vez deles colocarem só o arquivo da legenda, eles colocaram um arquivo com um filtro em cima, e isso escureceu o conteúdo. E realmente, assim, veja bem, ninguém ia perceber isso. Só que são executivos de Hollywood que vêm para cá testar os conteúdos deles, eles querem a absoluta perfeição. E isso já era 3 horas da manhã. E aí, 3 horas da manhã, a gente falou, quando a gente chegou na conclusão de que o problema era a legenda. Só que o auditório abria no dia seguinte às 9 para o público entrar. E o conteúdo, acho que começava 10 ou 11 horas da manhã. E aí a gente fez um combinado. Eu falei, bom, eu vou dormir e amanhã às 7 a gente volta aqui então para testar esse conteúdo para ver se era realmente a legenda. E aí era a legenda. Então eu dormi. Eu tirei uma soneca de 1h30 nessa noite, porque eu tive que acordar no dia seguinte, tomar banho, me arrumar, tal, não sei o que, ir para lá para testar o conteúdo de novo. E eu tinha painel para apresentar no dia, eu tinha, enfim, tudo para fazer naquele dia, coisas para acompanhar. Então, era uma semana que durava um mês, sabe? Mas, enfim, tem várias outras coisas, de gente que queria coisas muito específicas em cima do palco, ou que não queria coisas muito específicas em cima do palco. E aí você tem que brotar com um pedido assim, cair do céu, literalmente. Não é pouca coisa apresentar o palco, né? Você devia ficar guardar a sua energia só para isso, né? Mas pois não, e quem vê a gata lá, belíssima, com uma voz plena, apresentando e gritando e animando a galera, não imagina que segunda-feira eu deitava e dormia o dia inteiro em casa, porque eu não aguentava mais, assim. Hoje eu olho para trás, eu faço ainda algumas coisas para CCXP, enfim, e quando eu olho para trás hoje, eu sou veja bem, uma senhora de 34 anos, quando eu olho para trás eu falo, não sei como, porque hoje, se eu fizesse isso, eu morria no meio do rolê. Mas, ó, esse é a grande ilusão da nossa profissão. Todo mundo de fora, que não trabalha com entretenimento, acha que a gente tá nadando no luxo, na riqueza, É o puro glamour, né? Nos hotéis. Gente, isso é uma parte, é uma parte. É muito legal, mas tem muito trampo por trás. E a Aline acabou de especificar o trampo dela, que, meu Deus, assim, é igual o nosso podcast. Quem edita esses programas é o Diego Olivares, entendeu? O cara trabalha de final de semana, a gente grava, sabe, assim, a gente dá um jeito, dá um jeito para fazer o que a gente gosta, né? Sim. E tem muita gente de fora que, às vezes, não é por mal, mas às vezes eu me sinto o Seth Rogen em O Estúdio, entendeu? Eu falo, gente, não, mas é importante o que a gente faz. Mas é isso, entendeu? Você se sente, no final das contas, eu me sinto uma babaca. Porque é isso, tipo, eu entendo o que os médicos estão falando, e realmente o trabalho deles é absurdamente mais importante do que o nosso. Só que se um filme não é feito, as pessoas perdem o emprego, toda uma indústria morre, entendeu? Não existe mais entretenimento para você, médico, poder assistir o filme no final de semana, se você quiser. Então, a pandemia. Entendeu? Exatamente. Eu acho que é isso, assim, as pessoas... É uma comparação esdrúxula o que o estúdio fez, porque é isso, são, cara, câncer de crianças, que é pesado. Mas, ao mesmo tempo, que é muito... O paralelo que eles fizeram ali naquele episódio é muito doido, porque é um filme sobre diarreia explosiva de zumbis,
versus câncer infantil. Tipo, de Entendeu? 8 a 80 é muito rápido, né? Assim, né? Exato. Então, é isso, sabe? É muito complexo e realmente são universos completamente diferentes. Eu nunca vou falar, nossa, mas eu fiquei muito cansada. Sim, eu ficava muito cansada depois da CCXP, mas eu nunca dei um plantão de 12 horas no hospital, entendeu? Eu não faço ideia de como que é. Exato. Sim. Exato. Não, mas o que eu ia falar da pandemia é isso, que na pandemia todo mundo sobreviveu em casa, assim, na quarentena, graças à arte, né? Assim, a gente conseguiu ficar bastante... Mas graças aos médicos Não, também, não, né? sim. Médicos, não Pelo briguem amor com a de Deus. gente, Nossa, vocês são muito exato. importantes. Gente, eu tô Mas falando é que- isso, entendeu? Quando você coloca as duas coisas em paralelo, você pesa Aí, ó, as duas coisas o na próprio balança. episódio acontecendo aqui agora. Porque é isso, os médicos foram absurdamente importantes. Sem eles, a gente não teria saído da pandemia, por causa das vacinas, os cientistas e tudo mais. Mas, de novo, a gente teria enlouquecido em casa se não fosse pela arte, se não fosse pelas pessoas. Sabe, eu estava assistindo esses dias um sketch do Porta dos Fundos fazendo gravação de casa pelo Zoom, sabe? Enfim, é muito Que bom que complexo. existem as duas coisas, né? Que bom que os dois existem e que podem coexistir nesse mundo, se complementar. E já que a gente está falando de cinema e tal, não dá para a gente deixar de entrar no assunto Oscar, né? Aliás, porque a Aline é a grande apresentadora, comentadora do Oscar na TNT já há alguns anos. Esse ano a Bárbara também apresentou uma live no Terra, e vocês tiveram essa honra de conduzir o Oscar, né, cada um nos seus canais, nesse ano histórico, né? Então, como foi para você, Aline? A gente sabe que tem toda a história do spoiler do bem, do Globo de Ouro, que você já, para todo mundo que estava ouvindo a transmissão, já viu no seu gritinho, já que vinha uma boa notícia por aí. Mas como foi toda essa temporada, né? Acho que é uma temporada que a gente não vai esquecer nunca, e você principalmente, né? Nossa, de longe. Aliás, eu queria dizer que antes da gente entrar aqui, eu tava lembrando, antes da gente se conhecer, eu li as suas críticas na Veja e eu era muito sua fã. Eu acho que eu nunca te falei isso. Não, você nunca falou isso. Mas eu era muito sua fã. Eu sempre adorei seus textos e eu sempre me inspirei muito na jornalista que você é. Enfim, em mídias completamente diferentes, assim, porque eu entrei já para trabalhar com hard news na internet, você era a jornalista clássica de revista, e na época eu lembro que, enfim, não existia muito ainda essa pesquisa Instagram direito, e pesquisa no Google, tal, não sei o quê, e eu achava que você era, tipo, a Boscov, entendeu? Uma mulher mais velha, cheia de coisa. E eu te conheci um dia, eu falei, meu Deus, ela tem a minha idade. E eu já tinha trabalhado no Adoro Cinema, né? Então, assim, entendeu? Muito obrigada. Nossa, ganhei meu dia. Sério, aqui. Eu juro. Eu tava lembrando disso esses dias. Eu falava, caraca, eu lia as críticas da Bárbara. Eu ficava, sabe, eu buscava pela sua opinião. Então, eu tô muito feliz de estar aqui. Eu só queria dizer isso, porque eu sabia que eu nunca tinha te falado isso, mas eu queria dizer isso pra você. Obrigada, amei. Falou na gravação ainda, para deixar registrado para sempre. É claro, assim é importante, entendeu? Aqui, ó. Mas, cara, é uma experiência muito doida, assim, porque, de novo, nunca imaginei que eu ia chegar até aqui, nunca imaginei que esse seria o meu papel, enfim, e quem comentava o Oscar antes de mim era o Michel, e antes do Michel era o Rubens Evald Filho, entendeu? A gente cresceu a gente cresceu, era referência, né? Os nossos pais, nossos avós, você vai falar de cinema, você vai ser o novo Rubens Evald Filho. Exatamente. E você realmente né? Olha só, você entendeu? Então, eu nunca serei, veja bem, nunca serei. Mas eu nunca imaginei que eu ia chegar nesse lugar. Eu prezo muito por esse trabalho. É muito diferente do Rubens, que era um cinéfilo, assim, nato. Eu pesquiso muito, eu me esforço muito para conseguir, enfim, criar os comentários que eu faço. Eu acho que é um processo que também muita gente fala, nossa, mas você não vai lá e senta, sabe? Eu lembro que eu tive uma conversa com a minha mãe sobre isso, que ela, logo que eu comecei a fazer sozinha, porque quando era eu e o Michel, a gente tinha uma troca muito mais simples. Quando eu fiquei sozinha, como comentarista, sem o apoio ali do Michel, eu senti um peso, eu senti que eu precisava elevar, porque eu era a referência ali dentro, né? Então, eu lembro que minha mãe uma vez me perguntou, vem almoçar aqui em casa, amanhã é domingo, sei lá, amanhã é sábado.
Aí amanhã eu não posso, amanhã tem Oscar e tal, eu tô me preparando pra premiação. Ela, mas como assim se preparando? Você tá assistindo os filmes só hoje? Aí eu, não, eu tô lendo, eu tô estudando, eu tenho uma coisa que agora eu tenho falado muito sobre isso, mas eu preparo uma planilha que tem um comentário para cada possibilidade do vencedor, porque o tempo que a gente tem de comentário é muito curto na transmissão. A Bá sabe, assim, quando você está fazendo uma live, você tem tempo livre. Você precisa preencher aquele tempo todo. Então, você consegue falar ad infinitum. Na transmissão do Oscar, você tem 30 segundos, 20 segundos. Às vezes, você tem 10 segundos. E o seu comentário, por mais longo ou curto que ele seja, ele precisa fazer sentido. Então, eu me senti muito despida quando é isso, assim. Você não pode só. Cara, você não pode ter um momento de falha, sabe? Não pode rolar nenhum tipo de escorregão. Você tem que estar 100% preparada para todos os momentos. E aí foi que eu entendi que, tendo esses comentários preparados, eu conseguia me localizar mais fácil, tal. Eu acho que eu encontrei um sistema. Agora, o Golden Globe da Fernanda Torres foi um surto. Um surto. Porque eu tentei, eu juro que eu tentei me controlar. Eu juro, mas foi mais forte do que eu. Saiu só. A gente não estava esperando, nem eu que voto no Globo de Ouro. Eu tava na sala, tipo, eu falei, eu acho que vai dar Fernanda, hein, Diego? Aí ele, não sei. Aí quando eu ouvi, né, o Fernanda, o F, já foi um negócio inacreditável. Imaginar ao vivo, Aline, você foi maravilhosa. Ai, obrigada. Eu teria berrado. Mas eu queria ter feito isso. Eu tive que me segurar muito. Eu tava chorando, entendeu? É isso, assim, foi muita emoção. Foi muita emoção. E o suspiro, o spoiler do bem, foi só porque eu peguei um spoiler de verdade ali na câmera, né? Eu já, enfim, expliquei isso 1 milhão de vezes, mas eu recebo um feed que é o feed limpo, que é 5 segundos antes da transmissão ir ao ar, porque eles sempre mandam esse feed limpo para a gente conseguir colocar cartela, enfim, adicionar comercial, saber quando são as entradas e saídas de bloco e tudo mais. E eu peço para ter acesso a esse feed limpo exatamente para eu conseguir me preparar para o comentário, me localizar ali na planilha, encontrar, sabe, aonde eu tô, porque são muitas telas. Eu não sei se as pessoas têm noção, mas são muitas telas. É uma loucura. É uma loucura. E aí foi meio que tipo, será que foi mesmo? É isso que eu tô vendo? E aí foi, sabe? Sim, foi, e a gente não vai esquecer nunca desse Nunca. momento, né? Ai, Assim como você nunca vai esquecer do disco que você escolheu, do Panic! At the Disco. Então, por que essa escolha que nos surpreendeu, Aline? Sério? Poucas pessoas acho que citariam esse disco como um disco que marcou a vida, né? Então, esse disco é um disco muito especial pra mim, porque eu fui o quê? Uma jovem nerd, obviamente, mas eu fui uma jovem emo, né? Então eu gostava muito de Simple Plan, Good Charlotte, My Chemical Romance, ainda gosto muito até hoje de todas essas bandas que eu mencionei. E Panic! At the Disco, eu lembro quando eles lançaram o primeiro disco, e aí quando eles lançaram o segundo disco, ele é muito diferente do primeiro disco. Ele vai num caminho assim completamente oposto do que a banda tinha construído até então. O primeiro álbum, ele é bem emo mesmo, ele é bem um punk rockzinho emotivo, que tem essa coisa mais performática, que eu amava. Só que quando saiu o segundo, eu tava fazendo intercâmbio no Canadá. E esse disco, ele é um surto. Ele é um surto. Nada faz sentido, assim. Se você pega as letras para ler, nenhuma letra faz sentido. E para a jovem Aline que estava no processo de, enfim, aprender e estudar inglês, ele foi muito útil, porque a voz do vocalista do Panic! At the Disco, ele é muito claro. Você consegue entender todas as palavras que ele está falando, em todos os momentos. Então, era muito fácil, eu não precisava do encarte para saber como era a música. Você consegue entender. Então, ele foi muito importante para mim. E ele é um disco alegrinho, mas ao mesmo tempo ele é calmo e leve. Então, eu ouvia no ônibus indo para a escola, ou indo encontrar meus amigos. Sabe? Eu ouvi esse disco no loop. Inclusive, antes de eu ter uma vitrola para poder tocar disco, esse foi o primeiro disco que eu comprei em vinil.
Então foi a minha primeira compra em vinil, porque eu falei, esse disco é tão importante para mim que é isso, assim, é mais emoções do que qualquer outra coisa, sabe? Que legal. E você falou muito bem aqui, né, desse estilo psicodélico, meio folk, né, também desse disco, Sim. dessa mudança, né, de um disco para o outro. Então a gente queria saber se algum dia você também desse uma virada na carreira e deixasse de falar de nerdice, de cultura pop, mas continuasse criando conteúdo na internet, o que você gostaria de falar? Assim, qual interesse pessoal você gostaria de falar? Eu já tenho uma resposta para isso, porque eu estou com planos, inclusive, de começar a produzir conteúdo de culinária. Eu amo cozinhar, tudo. Eu amo cozinhar. Eu tô enfim, querendo começar a fazer algumas coisinhas. Eu já fiz um vídeo uma vez do nada que eu gravei para Natália Bride, ensinando ela a fazer meu hummus. E aí eu olhei aquele vídeo e falei, acho que eu vou cortar ele e postar. Postei. As pessoas gostaram e eu tenho, enfim, interesse em voltar a continuar fazendo isso. Eu gosto muito de cozinhar, eu acho que, enfim, longe de ser profissional, assim, eu vou testando e muita coisa dá errada. Inclusive, essa semana eu fiz um arroz pro Renato, que ele terminou de comer, ele falou, eu comi tudo, mas tava uma bosta, viu? Aí eu, anotado, agora eu sei. Feedback sincero. É isso, porque se ele não me falar, eu vou continuar fazendo, entendeu? E é isso, eu não sou profissional. Eu faço o que me dá no coração ali. Às vezes dá errado, entendeu? Eu nunca vou esquecer de uma vez que eu fui fazer uma sopa de feijão e eu usei feijão enlatado, e aí eu não provei antes. E feijão enlatado, não sei se vocês já sabem, mas ele já vem temperado. E a sopa ficou parecendo que eu tirei a água do mar. Ficou horrível, tive que jogar tudo fora. Mas eu gosto muito de cozinhar, é uma coisa que eu acho que me acalma. Esse negócio de tentativa e erro, eu acho muito, muito bacana. Então, quem sabe, vem aí. E que legal, né, a gente ter hobbies, porque a gente, de novo, né, trabalha com TV, com série, com filme, a gente praticamente só faz isso, né? Mas aí é o perigo, né? Porque se você começar a fazer conteúdo de culinária, vai deixar de ser um hobby, né? Toma cuidado. Esse é o problema. Eu falo isso para todo mundo, que teve uma época que eu tava jogando Animal Crossing, era bem durante a pandemia, e todo mundo começou, faz conteúdo de Animal Crossing. Eu falei, gente, eu não vou fazer. Eu não vou fazer porque é meu hobby, entendeu? Exatamente. Que é isso, eu já perdi um hobby, que é o cinema e a TV. Ele já não é mais meu hobby. Então eu não quero. Então é isso, eu vou fazer quando eu estiver pronta, entendeu? E eu vou fazer quando eu quiser, e eu vou fazer do meu jeito. E se não Se deu gostarem, luxo, se deu o luxo de aproveitar. Exatamente, porque trabalhar. Vocês têm a mesma idade que eu, vai ser a mesma coisa. Quando sua mãe falava assim, trabalha com o que você ama, que você nunca mais vai trabalhar um dia na sua vida. Mentira! Trabalha com o que você ama e você vai trabalhar eternamente, non-stop. Ou trabalhe com o que você ama e nunca mais ame aquilo com que você trabalha. Nem me diga. Também é verdade. Exatamente. Você falou que você era uma adolescente emo, né? Inclusive, foi um dos motivos para você ter escolhido o Panic! At the Disco, que surgiu lá naquela época do Fall Out Boy, My Chemical Romance, todas essas bandas aí. Queria saber mais da Aline emo, adolescente, das angústias. O que te deixava angustiada? O que fazia você procurar essas bandas emo? Nada, né? Nada. Veja bem, o que a Aline adolescente sabia de problemas? Mas uma paixão não correspondida, um coração partido várias, ali. Várias. Mas era isso, assim, eu cresci em São Bernardo do Campo, numa cidade pequena, relativamente pequena. Era problema de adolescente, minha mãe não me deixa ficar sozinha em casa depois da escola, sabe? Muito pouca gente sabe disso, mas eu fiquei no integral na escola. Minha mãe me deixava às 7 horas da manhã, me buscar às 7 horas da noite, até os 13 anos de idade. Eu fui uma criança, assim, que cresceu embaixo das asas da mãe, sabe? Então era isso, assim, que eu... Mas ao mesmo tempo também, quando eu comecei pra balada, eu fui 2 vezes, eu falei, nossa, que bosta, não quero mais isso. Nossa, sabe? Exatamente isso. Eu sei que não é sobre mim o programa, mas só uma história. Por favor. Eu só fui pra balada aos 18 anos de verdade. Tipo, eu não falsifiquei o meu RG para entrar em balada. E me zoavam por isso, né? Porque eu sempre fui muito nerd, enfim, gostava de ficar em casa e fazer as coisas. E eu odiei, gente. Eu fui numa balada chamada Kiss and Fly, uma balada, nossa, é top, é muito boa. Eu fui lá com minhas amigas.
E elas ainda me zoaram, falando, ó, pro segurança, esse RG não é falso não, viu? É real, ela tem 18 anos mesmo. Eu falei, meu, que idiota. Aí eu achei uma bosta, gente, achei horrível. Ai, é horrível. Eu E acho que é isso. Essa pressão da adolescência também, de você tem que ser igual a todo mundo. Eu nunca fui igual a todo mundo, sabe? O pessoal ia querendo ir em festinha, eu assim, festinha, que preguiça de festinha. Sabe, eu tenho preguiça de festinha hoje. Eu tenho preguiça de sair de casa hoje. Então, eu nunca entendi muito bem. Eu acho que a angústia era meio isso, assim, de que eu era essa pessoa diferente, mas ao mesmo tempo eu também não queria ser igual a todo mundo, sabe? Então, o que que eu era? Aonde eu me encaixava? E aí a música emo, ela é para todo mundo, na vibe do tipo, eu vou viver minha vida aqui, me deixa em paz e pá. E é interpretações, né, de uma criança de 13, 14 anos, que se acha super adulto, veja. É. E você hoje tem praticamente uma banda de rock que é a Amigas, né? Amigas Sim. é um pouco uma banda, né? Não é É, uma banda de música, mas deve funcionar com uma dinâmica bastante parecida. Qual que é o segredo para fazer toda uma banda, todo um grupo de pessoas acompanhar lá o mesmo ritmo, sendo que todas têm a sua personalidade, cada uma a sua, né? Como que funciona no caso das migas? olha, não, assim, é difícil, nós somos em 5 pessoas, mais 2 que trabalham nos bastidores, então a gente dá muito espaço para as pessoas terem, sabe, as suas opiniões e tudo mais. Não vou dizer que não existem desafios, existem sim, mas eu acho que o nosso maior mérito é que a gente fala muito o que a gente está pensando. Eu acho que acima de ser amigas, acima de ser sócias, e eu falo tudo no feminino, mas tem o Fábio, o homem também, né? Assim, com todo respeito, Diego, mas quando a maioria é mulher, nós somos as, tá? Certíssima, certíssima. Mas a gente é muito. A gente é quase irmã, assim. Então a gente briga quando tem que brigar, mas fica tudo bem depois, sabe? A gente fala o que a gente tá pensando, a gente não guarda e leva para casa. Porque eu acho que isso é o mais importante. A gente não deixa. A gente não dorme ressentido, sabe? Eu sinto que é muito complicado você ter uma sociedade com seus amigos, porque existem alguns pontos que podem ser complexos, mas quando tudo está muito bem esclarecido desde o começo, e quando alguém tem algum problema, levanta a mão e fala, ó, não tá legal para mim, eu queria que fosse assim, assim, assado, e todo mundo fala, você tem razão, ou alguém não concorda e a gente conversa até chegar num ponto em comum, funciona super bem. Então, eu acho que enfim, é uma troca muito boa, onde a gente se entende, sabe? Chega num ponto onde é isso, assim, quando elas vêm aqui em casa, que chega uma hora que a minha. Porque eu não sei vocês, mas chega uma hora que a minha energia, a minha vontade de viver acaba. E aí eu só viro para elas e falo: olha, tá uma delícia, mas por favor, vocês podem ir embora, porque eu não aguento mais. E aí elas vão embora e tá tudo certo, sabe? Quando a gente tá na sala gravando, eu faço a mesma coisa. Gente, deu, chega, eu amo vocês, mas agora é só amanhã, tá? Tchau. sim, a bateria social, trabalhando nessa área, acaba rápido mesmo. Nossa, nem me diga. E agora, Aline, Difícil. vamos partir para o seu livro. Eu estou muito curiosa para ouvir você falar desse livro. Primeiro, por que você escolheu um livro da Rosa Monteiro? Eu nunca tinha lido nenhum outro livro da Rosa Monteiro. Inclusive, eu acabei de baixar um outro no meu Kindle que eu fiquei interessada para ler. Eu não sei como, eu não me lembro como eu cheguei nesse livro. Não me lembro quem me indicou, eu não me lembro como foi que eu comecei a ler esse livro. Eu tenho uma dinâmica muito ruim de leitura. Eu tenho lido muito pouco. É difícil algo me pegar a atenção. Eu estou num momento complexo de ansiedade, enfim. É muito trabalho, é muita coisa em casa, enfim. Vocês sabem como que é, né? Vocês estão esperando aí uma bebê. Mas eu também, eu tenho 4 bichos, e aí cada bicho tem uma doença, e aí tem que dar remédio para os bichos, aí tem que pensar no cantinho de cada bicho, tá limpo, tá alimentado, aí tem que pensar em mim, eu comi, eu tomei os meus remédios, aí tem que pensar na casa, está arrumada, e aí tem que pensar no trabalho. Então, enfim, vai acumulando coisa, acumulando coisa. E aí quando chega no final do dia, que você pega o livro para ler, eu não consigo ter interesse, sabe, de ler nada.
E aí, por algum motivo, eu caí nesse livro. E eu comecei a ler sem saber o que esperar. Eu não sabia sobre o que era o livro, eu sabia que ele era sobre a Marie Curie, mas eu não sabia que ele era um livro que fala sobre luto, enfim, e cria esses paralelos do luto. E foi um livro avassalador para mim, assim, porque ele é uma leitura muito fácil, ela é muito fluida, ao mesmo tempo que ela é muito dura e muito brusca. Que você vai lendo e a cada página você não sabe o que esperar da próxima. Quando eu descrevo esse livro para as pessoas, eu costumo dizer, é um livro onde ela faz um paralelo da perda que ela teve do marido dela com o paralelo da perda que a Marie Curie teve do marido dela. E as pessoas ficam muito assim, mas eu falo, mas vai, que ele é muito importante, ele é muito forte, ele é muito potente. Até porque ela conta coisas da história da Marie Curie que eu não tinha ideia sobre essa mulher, sabe, revolucionária, que tem 2 Nobel da Paz, da Paz não, da Química e Física, não é? Mas a outra mulher que também tem 2 Nobel é a filha dela, sabe? Então, ler esse livro, eu fui assim, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. E aí você descobre que ela tinha 2 filhas, e uma delas era uma patricinha, que se importava muito com a aparência, a outra era nerdona, que nem a mãe, sabe? Gente, eu tô simplificando muito aqui, pelo amor de Deus, eu tô falando da Marie Curie. Mas, como a Marie Curie ficou sem chão depois que ela perdeu o marido, que era esse cara que super apoiava ela numa época onde isso não existia, a história de onde ela veio, sabe? A vivência que ela teve com o pai dela. Enfim, eu fui lendo e é um livro que assim, ó, ele é fininho de tudo. Só que eu demorei semanas para ler esse livro, porque é isso, aí você vai lendo, aí você vai pesquisando coisa, e aí você volta nele, aí você vai pesquisando mais coisa. E ela faz várias referências a outros autores. É um livro fenomenal, que eu acho que principalmente quem passou, ou está passando, ou precisa lidar com o luto de alguma forma, precisa acessar, porque eu achei ele muito relevante, assim, muito relevante. E a Marie Curie até sacrificou o próprio corpo, né? Pela ciência. Isso é muito, muito forte também, né? Como ela se Exato. expõe lá à radiação, a outros elementos químicos, isso tem um peso para o corpo dela, né? Não, o marido dela, que agora eu não vou lembrar o nome dele, mas basicamente ele sofreu um acidente de carroça. Ele bateu É, a cabeça no chão e por causa dos efeitos da radiação, tipo, foi muito mais avassalador do que deveria ter sido, sabe? Então, sim. eu não consigo imaginar o que é você ter essa pessoa ao seu lado que te apoia e que te dá impulso para, enfim, te incentiva a fazer mais, e aí, do nada, essa pessoa desaparece. Ela É. não existe mais. Como que você faz, sabe? Com 2 filhas, com todo esse trabalho que... É isso, ela não podia assinar os documentos com o nome dela, porque ela não podia. Legalmente não podia, era ele que assinava tudo. Como que você continua um trabalho desse? Esse livro é muito, muito incrível, assim, muito incrível. Sim. E falando em marido, em parceria, né? O livro fala de várias lembranças que a Rosa guarda do marido, desde manias dele até momentos que eles passaram juntos. Aí eu queria saber quais são as coisas marcantes que você viveu, que você vive com o seu marido, barra noivo, barra Renatinho. Querido. Ele é muito querido. Ele é muito querido, ele é o amor da minha vida. Eu acho que eu não. Hoje, inclusive, eu falo muito isso na terapia, que ele é a única certeza que eu tenho na minha vida hoje, assim. Ele é, enfim, meu tudo, meu parceiro, meu melhor amigo, é a única pessoa que eu sinto que eu consigo ser verdadeiramente eu com ele. É, eu acho que é muito doido pensar em como a gente muda e se adapta e muda a outra pessoa quando a gente vive em casal. É, eu peguei muitas manias dele, eu sinto que ele também acabou pegando algumas manias minhas, mas eu sou uma pessoa, eu sou virginiana, veja. Eu tenho muitas manias. E eu sinto que o mais difícil é ele conseguir entender que, tipo, eu durmo desse lado da cama porque meu cérebro pede que seja assim, não é uma escolha, veja. Eu preciso que a porta esteja encostada assim porque meu cérebro pede assim.
Então, eu acho que qualquer relacionamento, por mais é isso, assim, ele é a única certeza que eu tenho na minha vida, ele é tudo, eu não consigo mais imaginar minha vida sem ele. Mas todo relacionamento nessa vida é concessões, dos dois lados. Você precisa saber fazer concessões e entender que existe outra pessoa que é diferente de você, ocupando o mesmo espaço que você, se essa, enfim, for a opção do casal, e vice-versa. Então, a gente tem muitas conversas de tipo, você tá nervoso? Ou eu tô nervosa? E aí o outro faz assim, tá. Então você precisa entender que X, Y, Z. E aí a pessoa faz. Eu consigo ver a cabeça dele fazendo. Tá, ok, passou. Sabe? São muitas. Eu acho que são muitas camadas que a gente precisa entender do outro e ao mesmo tempo também entender sobre nós mesmos. Isso é uma coisa que eu levo muito pra terapia, que é a minha cabeça não para um segundo. Eu tô o tempo inteiro, tipo, quicando pra cima e pra baixo. Acho que dá pra perceber isso mais ou menos em como eu falo e coloco as minhas ideias aqui no. E o Renato tem TDAH. Então, quando ele tá aqui, ele tá aqui. Eu tô aqui ouvindo a TV, eu ouvi o cachorro latir, eu sei se ele tá no banheiro ou não, eu sei se ele tá no escritório ou na sala, porque eu tô em todos os lugares, sabe? Pensando em tudo que eu ainda preciso fazer, em tudo que eu preciso fazer amanhã, em tudo que eu não fiz ontem, que eu preciso fazer hoje. E é isso que. E ele não, o dele é aqui. Então, às vezes, ele tá fazendo alguma coisa, ele tá muito, muito sério. Muito sério. Aí eu, aí ele, que foi? Aí eu, mas você tá bravo? Aí ele, não. Aí a gente chegou num ponto, ou ele Nossa, não me parece a responde. dinâmica aqui em casa. Parece. Aí, não, ou ele não me responde, ou eu falo, tarará, tarará, tarará. Ele faz, hã? É Aí igualzinho. eu, tarará, tarará, tarará. Aí ele, Só para deixar claro, eu sou a Aline, o Diego é o Renato. aí ó, E pronto. nós dois somos carecas, inclusive. E carecas barbudos, É. exato. Aí ele me pergunta assim, eu falo, aí ele, por que você me perguntou se eu te ouvi? Eu te respondi já. Eu falei, vamos lá. Você não pode ficar bravo comigo se eu tô te perguntando se você me ouviu. Do mesmo jeito que eu não posso ficar brava com você se você tá me pedindo pra repetir o bagulho que eu acabei de falar. Combinado? Combinado. Então tá. Então é isso, é sobre fazer concessões, é sobre entender os pontos fortes e pontos fracos do casal e é uma parceria. A gente vai juntos, mais longe, o mais longe possível. É sempre pra frente e nunca pra trás, sabe? Uma curiosidade, não sobre o seu relacionamento, mas você falou que você já encomendou outro livro da Rosa Monteiro. Qual livro que é? Ai, pera que eu preciso É ver O aqui. Perigo de Estar Lúcida? Esse mesmo! Como que você adivinhou? Porque esse é o meu livro. Quando me perguntarem um livro, um disco, um filme, esse é o meu Sério? livro. Sim, é muito, você vai amar. É ele mesmo, eu baixei a amostra do Kindle para E eu é começar a nesse ler. mesmo estilo de misturar a história dela com histórias de outras pessoas, né? Nesse caso, outros artistas, ao longo da história, e ela fala dessa fronteira entre a loucura e a arte, assim, né? Então, dá muito para pensar. Talvez bagunce um pouco a sua cabeça, como bagunçou a minha, mas isso é bom. E o jeito que ela escreve também é muito, muito O jeito legal. que ela escreve é muito gostoso, parece que você tá lendo um blog, assim, parece que você É. tá conversando com uma amiga, sabe? Eu amei a Rosa Monteiro, eu quero ler a bibliografia inteira dela agora. Nossa, mas eu tô chocada que você acertou. Eu tava aqui, qual que é o nome do livro mesmo? Aí eu ia olhar, você falou, é esse. E É. olha, o Diego é a pessoa mais, não digo ansiosa, mas eu digo agitada, que lê muito, é bizarro. Que mesmo com Sério? tudo que ele faz no dia, ele lê muito mais do que eu estou lendo no momento, assim. Então, olha, palmas, palmas. Diego, qual é a sua dica? Me conta. Eu também quero saber. Eu acho que a dica é não perder o ritmo, assim, né? Eu acho que é colocar na sua rotina e, bom, primeiro que outra dica é criar um podcast em que as pessoas te indicam livros, né? Porque aí você sempre tem que ler o livro que a pessoa recomendou. Isso é uma boa Justo. dica. Ou, para quem está ouvindo, você pode pegar todos os livros que os convidados falam e começar a ler. E aí, eu acho que é colocar na sua rotina, sei lá, 20 minutos, meia hora. Pensa que você às vezes passa meia hora rolando a barra do Instagram e você nem percebeu, né? Então, tira meia hora para fazer isso e coloque na sua rotina, sei lá, 3, 4 vezes por semana eu tenho que ler pelo menos meia hora
E o problema é quando termina um livro e você demora muito para começar outro, né? Exato. Exato. Porque você acaba perdendo aquele hábito. Coloca fazer mais uma na sua agenda. Desculpa. Desculpa, eu tô meio que invertendo a mesa aqui. Mas vocês já conheciam esse livro ou vocês leram porque eu falei? Eu li porque você falou, mas já estava na minha lista. Eu Isso. só puxei ele para antes, assim, para a nossa conversa. Porque quando você teve essa reação com a Rosa quando você leu esse livro, foi a reação que eu tive com Perigo. Perigo de Estar Lúcida. E você leu no Tipo, passado, de né? ler, quero ler tudo que essa mulher escreveu já. Aliás, outra jornalista como nós três, né? Sim. Então, jornalista. E também, assim, jornalista que, assim, ó, doidinha, que nem a gente. Sim, e ela também escreve ficção, né? Esses livros, tanto esses dois que a gente está citando aqui, são livros que ela mistura a história dela com... É quase uma grande reportagem, um grande ensaio, assim, jornalístico, mas ela tem livros de ficção também que são ótimos, inclusive um que eu li recentemente, que chama Boa Sorte. É muito legal também. Tá aqui, tá na minha lista para ler, na minha pilha interminável. Meu Deus. E, ó, deixa eu só falar uma coisa, que coisa linda que você falou do Renato. É como eu me sinto com o Diego. E como eu me sinto com você também. Ah, meu Deus. Mas é isso, as pessoas esquecem que casamento, qualquer tipo de parceria, é uma construção. As pessoas precisam estar dispostas a abrir mão de algumas coisas e é isso, assim, você perde em algumas e você ganha em outras. Eu acho que, acima de tudo, é entender que tudo é feito de concessões. Você precisa estar disposto a fazer concessões. E vocês estão, que tem uma menina vindo aí, é mais ainda concessões, viu? Vocês se preparem com isso, porque agora a minha cunhada teve gêmeas. Eu vejo foto, coisa mais linda. E tá aí que uma pessoa que eu tô vendo fazer concessão nessa vida é a mãe cuidando de duas. Exato. Mas é isso, além de fazer concessões, né? Casar é muito legal, gente. É muito legal ter alguém e é muito isso que você falou. Crescer, né? A gente vai para frente, a gente cresce junto. E tem essa coisa também de criar um dialeto próprio também, né? Uma linguagem só do casal também. É verdade. Imagino que vocês tenham por aí. A gente tem muito. Total. A gente se fala às vezes, e é isso, eu peguei mania dele, ele pegou mania minha, a gente... Todo mundo chega eu não lembro agora onde que foi, mas eu li em algum lugar, ou eu vi em algum lugar, de gente falando que quanto mais tempo um casal passa junto, mais parecidos eles ficam. E aí tem muita gente que fala, nossa, mas vocês são casados, vocês são tão parecidos. Mas é natural isso acontecer, exatamente porque você vai criando hábitos parecidos, às vezes as mesmas comidas, às vezes as mesmas rotinas. É isso, assim, passa o mesmo tempo no sol, sabe? É óbvio que vai ficando parecido. Dorme no mesmo tipo de travesseiro, né? Mas enfim. Então, eu acho muito doido isso, porque cada vez mais eu me vejo parecida com o Rê, mas ao mesmo tempo, eu acho a gente tão, sabe, ao mesmo tempo que a gente é tão parecido, a gente tem tantas diferenças que é isso, a gente se completa. Essa é a minha... E demorou tanto para achar esse menino, sabe? Foi tão difícil. Gente, olha, uma coisa que eu preciso dizer aqui para quem tá ouvindo a gente, não perde tempo com bosta, não, tá? Se não tá dando certo, se a pessoa é chata, ou eu perdi tanto tempo com tanta tralha aí, e até eu achar esse menino que é tão bonzinho, que é meu número, foi o que eu pedi. Sabe, sapatinho da Cinderela? Renatinho. É verdade, mas às vezes a gente tem que passar por isso para aprender, né? Pra gente conseguir notar quando a pessoa certa chega. Total. Isso é muito importante, que às vezes as pessoas falam, ai, porque eu estou passando por isso. Pensa que daqui a 1 ano, 2 anos, você vai olhar para trás e alguma coisa você aprendeu dessa situação ruim, qualquer que seja ela. Então, isso é muito importante, sabe? Falando em olhar para trás, e já que a gente está no tema aqui da literatura, e vamos falar um pouco da relação que você tem com a sua mãe, que foi sua grande incentivadora, né, de ler. Você já publicou um tempo atrás no Instagram a foto do primeiro Harry Potter que ela te deu quando você tinha 9 anos, e ela colocou na dedicatória falando assim, o que gostaria de dar-lhe é toda a felicidade no mundo. E corta para alguns anos depois você sendo essa referência em cultura pop, em Harry Potter e tantas outras coisas. Então, ela acabou profetizando ali alguma coisa nessa dedicatória, né? Foi. Olha, se tem uma pessoa que me incentivou essa vida inteira, que me colocou nos trilhos e que ela me podou algumas vezes e eu peitei ela, e isso foi muito importante para minha criação, para eu me descobrir quem eu sou, porque
ao mesmo tempo que eu sou absurdamente diferente da minha mãe, a gente é a mesma pessoa. Então, vocês sabem como que funciona. A mesma pessoa, dois imãs puxando pro mesmo lado, não gruda, né? Mas a minha mãe foi a pessoa que me incentivou. A minha mãe, ela é de exatas, mas ela fez nutrição. Então, a história de vida da minha mãe ah, é de muita batalha. Minha mãe teve que lutar muito para conseguir o que, enfim, para chegar onde ela chegou e me dar tudo que eu tive, assim. Eu vivi uma vida muito confortável graças à minha mãe. Minha mãe é filha de imigrantes portugueses que vieram para cá sem nenhum tipo de nada, assim, de nenhum propósito, de nenhum trabalho. Minha mãe trabalhou por muitos anos na padaria com meu avô, e meu avô sempre foi um homem, enfim, muito difícil, que não queria que minha mãe estudasse, que só queria que minha mãe casasse, tivesse filhos, e, enfim, trabalhasse na padaria dele para sempre. E minha mãe batalhou muito, minha mãe conseguiu passar na USP, fez faculdade sem gastar um tostão do meu avô, até porque meu avô não ia dar nada para ela. Inclusive, eu tô falando tudo isso do meu avô, mas meu avô foi um excelente vô para mim, tá? Excelente. Foi um péssimo pai, mas foi um excelente vô. E, e ela conquistou absolutamente tudo que eu tenho na minha vida hoje, eu devo à minha mãe. Foi minha mãe que pagou a faculdade do meu pai, sabe? Meu pai fez faculdade enquanto eu nasci, meu pai entrou na faculdade. Então, minha mãe sustentava a casa, pagava a faculdade do meu pai, cuidava de mim, trabalhava. Minha mãe fazia tudo. E aí, e minha mãe sempre foi uma pessoa que nunca pôde se expressar e ser autêntica do jeito que ela poderia ser. Ela nunca pôde fazer o que eu faço hoje, tipo, ser quem eu sou sem dar nenhum tipo de desculpa. E eu sinto que hoje ela é um pouco mais, mas ainda assim, ainda existem amarras, né? Minha mãe é uma mulher de 60 e poucos anos, enfim. E eu não estaria hoje onde eu tô, eu não teria conquistado as coisas que eu conquistei se não fosse pelas oportunidades que minha mãe me deu, pelos esforços que ela fez em meu nome, e isso, assim, não passa despercebido para mim, sabe? Minha mãe se doou muito, ela às vezes deu coisas que ela não tinha para eu chegar onde eu tô hoje. Como é que é o nome da sua mãe, Aline? Maria Esmeralda. Maria Esmeralda. Então, um salve para Maria Esmeralda e obrigado por ter criado a Aline assim, ser esse exemplo para ela. Que Posso fofo. fazer um mini merchanzinho? Porque minha mãe aposentou depois de muitos anos trabalhando que nem uma maluca. E hoje ela faz crochê e tricô. E ela faz coisas lindas de crochê e tricô. Bah, inclusive ela faz roupinhas de bebê, que são a coisa mais linda do mundo. Ai, Demais. fofa. Ai, Ah. muito bom, né? Quando Ela é as nossas maravilhosa. mães, elas reatualizam os seus talentos, né? Muito, muito bonito isso. Ela tá com bursite agora no ombro, porque tá fazendo crochê, que nem uma filha da mãe, e não vai no médico fazer fisioterapia, entendeu? Ai, meu Deus. Aí a gente que cuida das nossas mães, né? Dos nossos pais. Nem me diga. E, Aline, agora mudando um pouco assim de assunto, mas ainda falando do livro, né? No livro, a autora ela fala de várias questões femininas, principalmente de como é difícil ser pioneira em áreas dominadas por homens. E por muitos anos a crítica de cinema, você mesmo citou o Rubens Eduardo Filho, né? Por muitos anos a gente teve essas referências assim de homens na crítica de cinema, né? Você sente que você ajudou, de certa forma, a abrir portas para uma nova geração? Eu acho, assim, é muito difícil falar sobre a minha colaboração específica. Eu acho que sim, porque eu recebo muito desse depoimento enfim, das pessoas que acompanham o canal ou que acompanharam minha jornada até aqui, dizendo, estou fazendo jornalismo por causa de você, ou enfim. E ao mesmo tempo que a minha vontade inicial é falar, por que você fez isso? Eu fico muito feliz e grata de saber que eu mostrei que isso era uma possibilidade. Eu não sabia que isso era uma possibilidade, eu meio que, no final das contas, assim, eu sim, trabalhei muito e ralei muito para chegar onde eu tô, mas eu dei muita sorte também de
das coisas irem acontecendo da maneira como elas aconteceram. É muito doido você ter perguntado isso, porque acontece muito, e eu não sei, com você também deve acontecer, das pessoas te convidarem para participar de painéis de tipo, ai, como é ser mulher na indústria do entretenimento? E eu tenho vontade de dar na cara dessas pessoas, porque falar, eu só sei ser mulher na indústria do entretenimento, eu nunca fui outra coisa, entendeu? É normal, é isso, eu tive que, enfim, tem muita treta, sim, mas eu não sei como é ser homem, como é que eu vou responder sua pergunta, se eu não sei o outro lado? Então, eu sinto que a gente ainda tem muito para caminhar. Eu sinto que a gente ainda precisa, sabe, construir muito e batalhar muito. Eu dei muito murro em ponta de faca para chegar até aqui. Fiquei muito frustrada, enfim, perdi trabalho, porque quem era eu no rolê, sabe? Mas hoje eu mudei um pouco de mentalidade e eu tenho orgulho de dizer, eu sou muito boa no que eu faço. Quando as pessoas me contratam, eu sei que eu vou entregar um trabalho bom. Porque eu não cheguei aqui à toa, sabe? Então, eu acho que sim. Eu acho que eu contribuí, eu não, enfim, não, quem sou eu no rolê todo, mas eu contribuí para uma nova geração. E eu acho que você também, Bá, porque é isso, assim, eu te li muito para chegar aqui. Com Tem certeza. muito do leitinho, do todinho, da barra, Ah, meu da Deus. crítica na veia. E eu sou testemunha aqui de praticamente todo dia a Bárbara recebe uma mensagem de alguém, eu tô fazendo jornalismo por causa de você, porque eu sempre li suas críticas e vi seus conteúdos. Então, Para de fazer que a Bárbara está aqui fazendo que não com a cabeça, para de fazer isso, aceito. Mas eu vou você chorar, é gente. incrível. Tô fazendo uma grávida, eu ia chorar. Aquelas... Você é incrível, é isso. É difícil a gente. É muito difícil a gente assumir que a gente é alguma coisa, entendeu? Principalmente para mulher, assim. É isso, entendeu? A gente chegou até aqui, pô. E a sua pergunta, que você, né, a gente recebe essa pergunta aí de como é ser mulher, ela já é problemática porque ela já implica um problema, porque a gente sabe que a gente já sofreu muito machismo no trabalho, não importa em qual ambiente a gente, né, tem estado. Eu já sofri, particularmente, você também deve ter sofrido. Então, essa pergunta é tipo meio retórica, assim, tá. Gente, tem muitos problemas. Mas é isso, a gente nasceu mulher, a gente é mulher e é isso. É que não tem outra resposta para essa pergunta, a não ser você dizer, é muito difícil, eu tenho que provar 10 vezes mais do que um homem, entendeu? É isso. Exatamente. Como é que você sustenta um painel de 1 hora nisso, entendeu? Né? Mas é muito, muito legal mesmo a gente admitir que a gente é boa no que faz, a gente gosta do que faz, né? E Sim. a gente é boa, você é muito boa no que você faz e você é uma inspiração mesmo. Você também. E com esse momento das autoestimas dessas duas mulheres devidamente colocadas lá no alto, como tem que ser, a gente já vai se aproximando da nossa análise final. Mas antes, a gente queria contar que você que está ouvindo pode levar um livro, um disco, um filme para sua empresa. Exatamente. A gente tem um formato offline, no mundo real, com rodas de conversas e dinâmicas de integração em empresas a partir do livro, disco e filme que marcaram a vida das pessoas. É um jeito diferente e leve de conhecer mais sobre quem trabalha com você. Afinal, a gente sabe melhor do que ninguém que dá para contar muito da história de uma pessoa a partir das suas obras favoritas. Então, se você quer levar um LDF para sua empresa, entre em contato com a gente pelo Instagram, @umlivrodiscofilme, ou pelo e-mail, umlivrodiscofilme@gmail.com. Vai ser um prazer falar com vocês. Agora, vamos para o bloco do diagnóstico da nossa querida Aline Diniz. Um dos nossos diferenciais aqui no podcast é que a gente analisa mesmo a pessoa a partir das escolhas, né, da vida dessa pessoa. O livro diz que o filme. E agora a gente tem um diagnóstico. Tem um diagnóstico sobre a Aline. E aí, meu é doida. Nada a ver com nada. É isso. Eu acho que eu consigo pegar um pouco das três obras, né? Se a gente pegar aquela Furiosa que quer sair daquele mundo onde ela está lá presa, né? E acredita que dá para sair de lá. Se a gente pegar o Panic! At the Disco, que é um projeto que o Brandon levou assim até pouco tempo atrás e só ele sobrou da formação original, mas ele continuava lá batalhando e renovando.
E se a gente falar de Rosa Monteiro e da Marie Curie também, pioneira, a Marie Curie, né, que essa ganhadora de 2 Nobel, pouco reconhecida, mas que dedicou a vida e o corpo, literalmente, ao trabalho. Então, por falar em dedicação, para mim é essa palavra que vem à cabeça, assim, principalmente a sua história da CCXP aqui, da sua dedicação. Então, a Aline é uma pessoa dedicada e que não está aqui onde ela chegou por acaso, assim, é fruto de muita dedicação, muita relação e de alguém que está sempre nessa de verdade e sempre humilde também, né? Sempre que a gente conversa e que a gente se encontra, isso para mim, você está sempre com um sorriso no rosto, sempre aberta a conversar. Com o brilho no olhar, Exatamente. Inclusive agora que a gente está falando. Mas é isso, eu vejo você como uma pessoa muito eclética e original, assim, que não foge das suas raízes mesmo, e ao mesmo tempo que gosta de expandir o seu repertório cada vez mais e mostrar para as pessoas num diálogo aberto, limpo, tranquilo, né? Então é isso, é uma pessoa pé no chão, mas também traz muito desses sonhos, né? Dessa vontade de crescer e de aprender. É ansiosa, né? Mas é isso, essa ansiedade vem dessa vontade, né? Que lindo, gente. Obrigada. Nossa, não esperava. Estou muito feliz, assim. É isso, eu sempre tento encontrar um paralelo entre as coisas e muitas vezes não há, que é o caso aqui das minhas 3 indicações, que não podiam ser mais diferentes, mas eu fiquei muito, muito feliz com o meu diagnóstico de dedicação e... Ai, que lindo. Obrigada. Estou muito feliz mesmo. Ai, que bom que você gostou. A gente amou bater esse papo com você. Muito, muito obrigada, viu? Valeu, Aline, foi ótimo, obrigado. E é isso, dedicação. E as obras se conversam, agora você vai começar a ver conexões entre elas. Eu amei. Muito obrigada, gente, de verdade. Estou muito feliz de ter passado por aqui. Espero poder voltar com mais indicações daqui a uns 10 anos. A gente volta? Menos. Para Menos? a gente começar as nossas franquias, a gente já está falando que a gente vai começar a Aline Diniz parte 2, parte 3. Gosto. Eu gosto. Para ver, igual... isso, assim. É igual que todo mundo fica relendo o Pequeno Príncipe de X em X tempo. As pessoas mudam, você pega coisas diferentes, entendeu? A gente vai se falando. Com certeza. Eva. Bom, assim a gente encerra mais um episódio com o coração cheio de alegria, de orgulho de ter entrevistado uma pessoa tão legal como a Aline, a cabeça ligada também e a vontade, é claro, de rever Mad Max no volume máximo. A Aline é daquelas pessoas que chegam rindo, puxam uma piada no meio do assunto sério e quando você percebe, tá rindo e refletindo ao mesmo tempo. Ela faz a conversa ficar leve, mas sem perder a profundidade. Se você curtiu, segue a gente no Spotify, YouTube, Instagram e no TikTok. E também fica o convite, semana que vem tem mais. Novas escolhas, convidados e as conexões que só a arte consegue fazer. Até a próxima! Um livro, um disco, um filme é uma criação de Diego Olivares. A direção de conteúdo é minha e da Bárbara Demerov. O Guga Gessulo, a Jéssica Stuck e a Tamires Viana se revezam nos episódios, contribuindo com as entrevistas e brilhando nas análises finais. A Priscila Penha cuida do nosso marketing digital e da estratégia nas redes sociais. E a Lívia Colino é quem faz a identidade visual e as artes da nossa plataforma. Se você ouviu até aqui, deixe um comentário. A gente vai adorar saber o que você achou desse episódio. E você também ajuda muito o LDF se compartilhar nosso conteúdo com quem pode gostar e também avaliando com 5 estrelas nosso podcast no Spotify. Brigadão, um abraço e até o próximo episódio.